Olá pessoal, boa noite. É, Seguindo a ideia de cosseno, né? Nós vamos ver alguns exercícios que vai te auxiliar na atividade que teremos depois. Então vamos lá. No triângulo retângulo a seguir, sabemos que seus lados estão medidos em metros. O valor do cosseno do ângulo alfa é. Então, primeira coisa, achar o ângulo alfa, tá? Então, vamos procurar esse ângulo. Olhando aqui no triângulo, esse aqui ó, é o ângulo alfa. Tá? Então essa abertura aqui é o meu ângulo alfa. Segunda parte, saber qual é o cosseno do ângulo. Então no primeiro slide, nós tínhamos aqui a fórmula. Cosseno do ângulo é o cateto adjacente pela hipotenusa. Então é isso que eu vou colocar aqui, ó. Então, cosseno do ângulo alfa é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? Então, primeira coisa, coloca a fórmula. E agora eu vou substituir valores. Então, cosseno do ângulo alfa é igual cateto adjacente, que no caso aqui, ó, adjacente ao ângulo, então é a linha que faz parte do ângulo, é 25. E a hipotenusa, oposto ao ângulo de 90 graus, né? 26. Então, esta já é a resposta, tá bem? Outra forma de expressar essa resposta é fazendo a divisão. 25 dividido por 26 equivale a 0, então cosseno de alfa é igual a 0,96. Ok? Vamos para a próxima? Então, aqui está ela. Um terreno possui formato de um retângulo cuja base mede 8 centímetros. Sabendo que o ângulo formado entre a base e a diagonal é de 30 graus, qual o valor que mais se aproxima da diagonal? Então, primeira coisa, desenhar para facilitar a visualização do que o problema está falando. Então, ele fala de um terreno retangular, tá bom? E fala que a base mede 8. Então, aqui mede 8. Ainda o texto fala que a diagonal forma ângulo de 30 graus. Tá aqui, ó. Tá? Então, junto com a base, forma um ângulo de 30 graus. Então, tá aqui a minha figura. O que ele está perguntando é o valor da diagonal, que eu vou chamar de x. Pronto, agora de posse de todas as informações do problema, nós vamos então para ele. Cosseno de 30 graus é igual o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o cosseno de 30 graus? O cosseno de 30 graus é um ângulo notável que mede 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Cateto adjacente é 8 e a hipotenusa é o que eu quero descobrir. Tá bem? Então aqui o inverso de dividir passa para o outro lado, fica multiplicando. Tá aqui. O 3 que fica multiplicando volta dividindo. Então a raiz quadrada de 3 vem aqui para baixo. O 2 que está dividindo passa para o outro lado, fica multiplicando. 2 vezes 8 é 16. Ok? Isso já seria uma resposta, mas você nunca vai ter uma resposta em que o denominador tenha um número irracional. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a fração equivalente. Mudar aqui a cor da caneta. Então, vamos para um amarelo. E vamos colocar aqui a racionalização. Ou seja, eu vou usar a fração equivalente, raiz de 3 sobre raiz de 3. Afinal de contas, todo número dividido por ele mesmo é 1. Só que neste caso, quando eu fizer esse cálculo, o denominador vai ficar um número inteiro, né? Então tá aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Em cima, 16 raiz quadrada de 3, tá? Então essa já é a resposta. Se ele quiser uma forma numérica, porque aqui no exercício fala o valor que mais se aproxima, então dá a entender
que ele quer esse valor utilizando a raiz quadrada de 3 como 1,7. Ou seja, se eu fizesse na mão, eu faria 16 vezes 1,7 e o resultado dividiria por 3. 16 vezes 1,7 dividido por 3 vai ser igual a 9. Então, vou colocar aqui que x é igual a 9,06. Ou seja, aproximadamente 9. Né? Ele quer o valor que mais se aproxima, então seria o número inteiro. No caso, é o 9. Próximo. O valor do comprimento da base de um triângulo retângulo, a base de um triângulo retângulo isósceles em que os lados adjacentes à base medem raiz de 6 sobre 2. Então, primeira coisa, ele fala, ó, triângulo retângulo, tá bom? Então, primeira informação importante, ou seja, é um triângulo que tem o ângulo de 90 graus. Primeira coisa é essa informação que o exercício fala. Depois ele fala isósceles, ou seja, esses lados aqui têm comprimentos iguais, tá bem? E aí o exercício continua falando que esses lados adjacentes à base medem 6 raiz de 2. Então aqui é a base. E esses lados que é o que eu chamei de x mede 6 raiz de 2. Aqui 6 raiz de 2. Como ele fala que esse lado da hipotenusa ele está chamando de base, o desenho correto seria a base aqui e aqui 90 graus, aqui é 6 raiz quadrada de 2, aqui é 6 raiz quadrada de 2, e essa é a minha base que ele perguntou o valor, tá bom? Então, ou você desenha em pé, a dica aqui do x, tá? Por favor, é só para lembrar que são iguais, porque o exercício fala triângulo isósceles, e os lados ele forneceu, tá? 6 raiz de 2. E a hipotenusa é o y que ele quer descobrir, que no caso do problema, né, ele fala adjacentes à base, então adjacente à base, tá? Como eu vou resolver isso? Se os lados são iguais, esses ângulos são iguais. Se o ângulo aqui é reto 90 graus, a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. Isso significa que se eu tiro 90 do ângulo reto, sobrou 90, ou seja, 45 para um lado, 45 para o outro. E isso acontece porque os lados são iguais, né? É um triângulo isósceles. Então eu vou ter aqui que o cosseno de 45 graus é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Só que o cosseno de 45, pela tabela trigonométrica, é raiz de 2 sobre 2. Cateto adjacente ao ângulo, então se eu escolher esse ângulo, adjacente a esse cateto, ou seja, 6 raiz quadrada de 2. E a hipotenusa é justamente a base que ele pergunta, que é o x da questão, tá? Então aqui fazendo as multiplicações, o inverso de dividir passa multiplicando, o raiz de 2 que estaria multiplicando x volta dividindo, então vai ficar x igual. Aqui embaixo então ocorre a troca, tá? Então vai ficar raiz quadrada de 2. E esse 2 que está dividindo vai para lá multiplicando. 2 vezes 6 é 12. Raiz quadrada de 2. Tá? Só que raiz de 2 dividido por 2, raiz de 2, todo número dividido por ele mesmo é 1. Então isso aqui some. Então a única coisa que fica é que x é igual a 12. Esse é o comprimento da base. Ok? Espero que ter ajudado. Espero que esses exercícios ilustrem os outros que estão. E claro que facilite a sua atividade. Muito obrigado, boa noite e tchau.